O Centro Educativo Vida e Saúde, SEVES, é uma escola da Igreja Adventista do Sétimo Dia, administrada e mantida pela Associação Amazônia Ocidental, que oferece cursos, palestras e terapias para um estilo de vida mais saudável. O Centro Educativo Vida e Saúde, SEVES, possui uma equipe multidisciplinar, composta por médico, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta natural e enfermeiros, com atendimento 24 horas. SEVES, Centro Educativo Vida e Saúde. Experimente um novo estilo de vida. Rua Nova Petrópolis, 9207, Cascalheira, Porto Velho, Rondônia. Maiores informações, 69-358-9848. Bom, tivemos um pequeno probleminha no som, mas acredito que já foi resolvido, não é mesmo? Então, para você saber o que foi difícil, gostaria de dar as boas-vindas a você que está aqui mais essa noite para o nosso segundo congresso do Centro Educativo Vida e Saúde com o tema Saúde e Adoração. E aí você acabou de assistir o nosso vídeo institucional que explica tudo o que nós fazemos ali na nossa escola missionária. Como você viu, existem várias oficinas funcionando. Temos a horta, temos a cozinha, que vimos o vídeo ontem com a receita do pão de quê. E hoje nós iremos conhecer um pouquinho sobre a oficina de saúde, que é a nossa casa de banho. E você vai ter a oportunidade, então, de assistir um pouquinho sobre como é feito o contraste facial. Vamos conferir. O contraste facial, ele é indicado para sinusite, rinite alérgica e congestão nasal. Ele é muito fácil de fazer em casa e ele só precisa de alguns materiais, como a bacia de inox ou, se tiver em casa, também a de plástico. Nessas bacias tem que ter 2 bacias e gelo e água quente. E também uma toalha seca de rosto. E nisso você precisa só de um termômetro também para ver os graus da água quente e um cronômetro para ver a quantidade de tempo. Pode fazer isso também no celular. Então, uma é água quente de 38 a 40 graus e a outra é água fria, gelada, com cubos de gelo. E aqui a gente vai fazer uma demonstração. Na água, a primeira sempre tem que começar pela água quente. Pode fazer em uma mesa ou uma pia mesmo, como a gente está fazendo, uma bancada de pia. Fica de 3 a 5 minutos aqui na água quente. Aí a pessoa fica e mergulha o rosto na água e aí volta para respirar. Mas também não pode ficar muito distante da bacia. Aí volta de novo. E assim até completá-lo de 3 a 5 minutos. Quando completar 3 a 5 minutos, dependendo da indicação, a pessoa volta para a gelada. Aí entra na gelada. A gelada sempre tem que ser 1 minuto, não pode passar disso. 1 minuto e ela vai ficar fazendo a mesma situação que ela está fazendo aqui. Voltando e emergindo de novo, só para respirar. Mas não pode ficar muito tempo fora da água. Para respirar. Respira, volta de novo. 1 minuto e nisso repete 4 a 3 minutos. Bom, você conferiu aí um pouquinho sobre o contraste facial. E olha, o contraste facial, ele é ótimo para você que tem sinusite, rinite, secreções. Ele é muito bom. Você viu como é fácil de fazer? Não precisa de muita coisa, não é caro. Então, você aí mesmo na sua casa pode fazer essa terapia. Pessoal, o SEVES, ele proporciona não só essa parte de saúde, mas ele também tem ajudado muitos nossos voluntários. Aqueles que trabalham ali conosco, consequentemente, também acabam se beneficiando de todo o ambiente. Não só das terapias, como você viu, mas também da alimentação e de todo o contexto espiritual. Agora, gostaríamos de mostrar para vocês o testemunho de um dos nossos voluntários. Ele faz parte do projeto One Year in Mission, ou Um Ano em Missão. E ele vai contar um pouquinho da história dele, como era quando ele chegou no SEVES e como ele está agora, quase 10 meses depois. Olá, tudo bom?
Pessoal, a gente está aqui agora com o Carlos. O Carlos, ele é nosso aluno do projeto Um Ano em Missão. Carlos, de onde você é? Eu sou de Brasileia, no estado do Acre. Acre, é o mesmo que você ouviu, gente. É difícil achar alguém do Acre, né? Mas nós temos muitos acreanos aqui e ele ainda é do interior do Acre, não é nem da capital. Então, isso aí é uma peça rara, viu? Verdade, do interior. Então... Não é todo mundo que acredita que existe, mas existe e são uma bênção. Carlos, me fala, como que você estava antes de vir para cá? O que você fazia? Eu trabalhava na área da saúde e tinha algumas dificuldades relacionadas à saúde. Tinha um pouco pré-diabético, a pressão alta. E, assim, a vida bem corrida. E, assim, tinha as dificuldades, assim, do sobrepeso, tudo. Certo. E, assim, estou bem melhor. Certo. Aí o Carlos resolveu vir para a missão. Você resolveu vir para a missão. E aí, como é que está sendo a sua vida aqui no SEVES? O que está rolando? Está sendo uma maravilha. Porque sair de um local diferente, chegar num local diferente. E, assim, a comida é muito boa, totalmente diferente do que eu como. Então, assim, tá realmente fazendo tá tendo uma revolução. Certo. Porque o que eu comia antes e estou comendo agora é muito diferente. Muito diferente. Tá sendo ainda uma transformação. Porque só comia, assim, coisas muito gordurosas, frituras, tudo que não é o correto a gente comer. Tudo que prejudica a saúde. Certo. E aqui estou comendo tudo diferente, tudo para melhorar tanto a parte física como a espiritual. Gente, aqui no SEVES não é só o nosso hóspede que tem uma comida de altíssima qualidade, mas é todo mundo que mora aqui, alunos, voluntários, hóspedes, e o Carlos está tendo o privilégio, a oportunidade de poder desfrutar disso como aluno. Então me fala uma coisa, você chegou aqui com quantos quilos? 120. E quantos quilos você está agora? 108. E quanto tempo que você está aqui? 2 meses. Hoje está completando 2 meses que eu estou aqui. 2 meses? Então você perdeu quantos quilos? 12. 12 quilos em 2 meses. E assim, você tá fazendo muito exercício físico, tal ou não? Não, como é que tá isso? Tô assim, comendo, eu acredito que até um pouquinho mais, eu não sei, porque a comida é muito boa. E assim, tá fazendo uma diferença mesmo. Porque de alta qualidade, profissionais que estão fazendo a nossa alimentação, que estão preparando. E tô me sentindo bem melhor, não tô fazendo exercício nada de diferente. Certo. Aqui faço uma caminhada, não todos os dias, às vezes depois do almoço, que é a caminhada digestiva, que aqui eu também aprendi isso, e está ajudando bastante. Gente, então vocês veem assim, olha, em 2 meses ele já perdeu mais de 10 quilos. E é um processo, né? Só com mudança de alimentação ele já teve grandes mudanças em questão de aparência, em questão de saúde. Claro que ao longo do ano muitas coisas ainda vão se desenvolver. Né? Por exemplo, ele falou da caminhada digestiva. Não sei se você sabe essa importância da caminhada depois do almoço, para poder te dar uma sensação de leveza, para poder te proporcionar uma digestão melhor. Enfim, são muitas coisas a serem aprendidas. Então, Carlos, para a gente finalizar, como é que está sendo a sua experiência como aluno agora, fazendo o curso que o SEVES proporciona? Uma experiência maravilhosa. Estou aprendendo várias atividades que eu não saberia como desenvolver. E aqui a gente está aprendendo assim, trabalhar na horta, trabalhar na cozinha, tem a parte principal espiritual, como missionário. E isso está assim, uma mudança muito boa para mim. Não só para mim, mas para todos os OINs que estão participando do projeto e para todos que estamos aqui envolvidos, né? Dentro da direção, os hóspedes, OIN e voluntários. Então deixa um recado para quem quiser vir para cá ano que vem. Como eu tive a oportunidade, não foi por mim, foi Deus. Todos estão convidados a vir participar do SEVES. Para ser voluntário, possa ser que você venha como OIN, possa ser que você possa também fazer parte da coordenação, mas Deus sabe qual será a melhor forma de você vir participar do SEVES. Será muito bom, você terá a sua vida transformada. Eu estou apenas com 2 meses e já estou sentindo uma mudança muito boa. E é isso. Que Deus possa estar abençoando a todos que estarão vendo essa mensagem que eu estou passando. Não é por mim, é Deus que está inspirando. E Gabi, muito obrigado.
como foi dito, né, a nossa coordenadora Gabi está O sempre tá nos perguntando apoiando, ainda. nos ajudando em tudo que tem sido aqui. Ela está sempre sendo guiada por Deus. Amém. Gabi, muito obrigado. Imagina. Assim, pela dedicação que você tem. E que Deus continue lhe usando. Amém, a gente está aí para servir, né? Só para você entender, quando ele fala OIN, significa One Year in Mission, os voluntários, os alunos que participam desse projeto, tá bom? Então, pensa sobre isso, vem para cá, quem sabe não é você aqui no próximo ano no lugar do Carlos. Um abraço, tchau, tchau. Pois é, pessoal, esse vídeo ele foi gravado em final de março, início de abril. Naquela época, o Carlos tinha perdido 12 quilos, mais ou menos 12 quilos em 2 meses, né? Agora estamos no mês de outubro e ele já perdeu 28 quilos. Não é impressionante? Pois é. E perdeu peso comendo saudável, fazendo aquela caminhadinha leve, mas o Carlos também trabalha bastante na horta, trabalha no jardim. Carlos, quero deixar um abraço especial para você. Sei que o pessoal aí do Serve está bagunçando com você. Quero dizer que você é um cara muito especial e muito esforçado. Bom, para a gente poder dar continuidade à nossa programação, gostaria de chamar agora uma mensagem musical. Habita, ó Senhor, em meu viver. Faz-me aprender o teu querer. Enche-me com teu Espírito. Faz meu corpo um templo vivo para manifestar o teu poder. Faz meu corpo um templo vivo para manifestar o teu poder. Suave Espírito entre nós, é do Espírito de Deus a doce voz. Vejo em cada rosto resplendor da presença do Espírito do Senhor. Habita, ó Senhor, em meu viver. Faz-me aprender o teu querer. Com teu Espírito, faz meu corpo um templo vivo para manifestar o teu poder. Enche-me com teu Espírito, faz meu corpo um templo vivo para manifestar o teu poder. O teu poder. Bom, eu gostaria de lembrar você que você pode ir mandando seus comentários, mandar suas perguntas quando a palestra começar, e dentro do possível a gente vai tentar responder a todas, ok? Bom, nesse momento eu gostaria de apresentar o nosso pastor Marcelo Miranda, ele que é o diretor do Centro Educativo Vida e Saúde, também é o secretário executivo aqui da Associação Amazônia Ocidental, responsável pelo departamento de voluntariado. Pastor, boa noite. Eu peço que o senhor, então, possa orar para nós e trazer essas considerações. Ok, Gabi, boa noite. Queremos saudar a todos os nossos amigos, né?
porque todos nós somos amigos, somos irmãos em Cristo Jesus. Então, saudar a todos aqueles que estão ligados aí, acompanhando o nosso Congresso de Saúde, do nosso Centro Educativo Vida e Saúde. É uma alegria ter vocês, e eu tenho certeza que vocês serão abençoados com as mensagens, com as palestras, e em nome da associação e da nossa Escola de Missões, o nosso SEVES, eu quero agradecer a participação de todos vocês. E antes de nós fazermos a oração, eu gostaria de falar mais algumas coisinhas para vocês. E eu gostaria de lembrar algo especial. Não sei quantos de vocês se recordam, mas nós terminamos o trimestre, né? E começamos um novo trimestre. Mas na última lição desse trimestre que passou, eu acredito que foi na parte de quinta-feira, tinha um texto que me chamou a atenção e eu gostaria de trazer esse texto para nós, até para nossa reflexão aqui, diante desta realidade que nós estamos vivendo agora, do nosso congresso, das orientações que nós estamos tendo, né, das palestras, com certeza muito aprendizado. E o texto é justamente de João 13:17, quando Jesus ele disse que seriam bem-aventurados, felizes, aqueles que praticarem ou que praticassem a verdade aprendida ou as lições aprendidas. Logicamente, eu estou parafraseando aqui o texto, mas o que me chamou a atenção é que Jesus disse para os discípulos assim, na realidade, vocês só serão bem-aventurados se vocês praticarem aquilo que vocês estão aprendendo. E eu quero fazer aí uma alusão aos ensinamentos, às lições que estamos aprendendo no nosso congresso de saúde. Estas orientações, elas são importantes, elas nos fazem crescer, mas nós só realmente seremos felizes se nós tomarmos a decisão de praticarmos. E esse é o nosso objetivo. O objetivo do nosso congresso não é apenas trazer informações para nós, mas nos motivar a tomar decisões sábias, porque estas decisões irão fazer de cada um de nós pessoas mais felizes, bem-aventuradas, né? Como diz a palavra de Deus. Muito bem. Eu quero, então, agradecer a presença de vocês e eu gostaria de fazer uma oração com todos vocês. Aí onde você estiver, eu gostaria que você parasse um pouquinho para que nós dedicássemos esses minutinhos para pedirmos que Deus continue conosco, nos acompanhando, nos abençoando neste congresso de maneira especial. Tá bom? Curve a sua cabeça e vamos fazer uma oração. Pai bondoso, muito obrigado pela semana que o Senhor nos concedeu. Obrigado pela oportunidade de estarmos participando deste congresso de saúde. São muitas as orientações, as informações, mas, Pai querido, que tudo isso não fique apenas em conhecimento teórico na nossa vida, mas que nós possamos tomar decisões sábias de praticarmos, para que, assim como Jesus disse em sua palavra, nós sejamos pessoas felizes. Pai bondoso, todos aqueles que estão acompanhando o nosso congresso, o Senhor conhece, onde cada um estiver nesta hora, que o Senhor os abrace, que o Senhor os abençoe, e que estes momentos passados aqui sejam momentos de crescimento e aprendizado para todos nós. Portanto, fique conosco, dá-nos a tua bênção e a tua paz, pois nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor, muito obrigada. Bom, dando continuidade, então, gostaria de convidar o nosso palestrante, pastor José Kowalczuk, que vai trazer para nós a mensagem especial dessa noite, com o tema As Dietas. Pastor, é contigo.
Boa noite, Gabi, boa noite. Eu quero agradecer ao pastor Marcelo pela prece. Muito obrigado, pastor. E quero convidar você a uma reflexão dentro das Escrituras, que vai trazer algumas informações, talvez, que você mesmo, tendo sido cristão já há algum tempo, talvez vai te surpreender. Mas, como está revelado na palavra de Deus, ela é viva, eficaz. Ela pode abrir a nossa mente. E quanto mais nós estudamos a Bíblia, mais nós vemos a graça de Deus, a misericórdia de Deus sendo ali demonstrada, e o conhecimento da verdade também aumenta. A verdade é uma coisa importante e interessante, porque ela sempre demanda de nós uma atitude, uma resposta. É impossível ficar inativo diante da apresentação da verdade. A verdade demanda uma resposta em geral, vinda da responsabilidade de entender a verdade. Ontem, nós vimos a cosmovisão bíblica. E segundo a cosmovisão bíblica, nós viemos de Deus, fomos criados com o propósito de adorar e glorificar a Deus, e estamos voltando para Deus. Essa é a cosmovisão bíblica. Dentro da cosmovisão bíblica, você já pôde perceber que toda a ética cristã, ela é orientada por essa cosmovisão. A maneira como nós entendemos o casamento, a maneira como nós entendemos as nossas finanças, a maneira como nós entendemos a modéstia, tudo é orientado pela cosmovisão bíblica. Então, tendo isso em vista, esse é o background de que nós vamos tomar rumo hoje da nossa fala. Então, veja só, sabendo que na cosmovisão bíblica, Deus criou mesmo os animais para serem para a glória dele, nós podemos entender com tranquilidade que ele não criou os animais para servirem de alimento para outras espécies. Essa é a ideia básica que nós encontramos nas Escrituras. E nós vamos considerar hoje o que Deus pensa ser o nosso alimento. Como ele pensou isso? Então eu vou compartilhar uma tela com você agora. Acompanhe comigo. Ok? Eu chamei essa fala, essa aula de A Dieta, ou as dietas, porque são mais dietas do que às vezes as pessoas imaginam. E quando você estuda a palavra de Deus e vai em busca desses assuntos da alimentação, há uma coisa curiosa. Você vai encontrar 4 oportunidades em que Deus outorgou uma dieta. Não são 5 e não são 3. São 4 oportunidades em que Deus fez isso. Então, é bom que você entenda, acompanhe comigo aqui na tela, o conceito do que Deus pensava sobre alimentação. Veja comigo. Conselho sobre regime alimentar, página 373. Deus deu a nossos primeiros pais o alimento que pretendia que a humanidade comesse. Foi Deus quem deu, foi Deus quem escolheu esse alimento. Ele sabia o que era melhor, então, por isso escolheu. E o texto continua e diz: era contrário ao seu plano que se tirasse a vida a qualquer criatura. Não devia haver morte no Éden. Veja, aqui você já consegue enxergar essa ideia mesmo pela cosmovisão bíblica. Deus não tinha por intenção que qualquer criatura perdesse a vida por qualquer razão, muito menos para servir de alimento para outro ser vivo. E continua, diz assim: os frutos das árvores do jardim eram o alimento que as necessidades do homem requeriam. O que Deus colocou para a alimentação do homem, lá no Éden, foi uma alimentação
baseada nas árvores do jardim. Então, quando nós vamos lá para o Gênesis, quando nós abrimos o Gênesis, estudamos a criação, nós encontramos a primeira ocasião em que Deus tocou nesse assunto da dieta. Então, eu vou colocar aqui na tela o capítulo 1 do livro de Gênesis, no versículo 29. Você está acompanhando comigo aí, você lê. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Então, nesse versículo, nós temos aí a base da alimentação dos seres humanos. Nós podemos ver aqui alguns tipos básicos de alimentos. Então, eu vou sublinhar aqui para você ver. Ó. O primeiro alimento básico que aparece, o primeiro grupo, vamos dizer assim, de alimentos que aparece, então aqui, ó, as ervas que dão semente. Do que nós estamos falando quando o texto fala ervas que dão semente? Do que nós estamos falando? São os cereais. E quais são os cereais que você lembra? Vamos fazer uma listinha aqui. Você tem o trigo, o milho, o arroz, a aveia e tantos outros. Algumas pessoas fazem um pouquinho de confusão aqui. Elas dizem assim, a soja, o feijão. Não, soja e feijão não são cereais. E para que você nunca mais confunda cereal com leguminosa, eu vou dar uma pequena explicação técnica, ok? Para você. Isso aqui você já estudou lá no 8º ano do ensino fundamental, mas é só uma lembrança para você, ok? Então, qual a diferença entre os cereais e as leguminosas? Os cereais são sementes chamadas monocotiledôneas. Por quê? Porque na natureza elas não se dividem. Se você quiser dividi-las, você vai ter que aplicar alguma força, mas elas não se dividem assim em duas partes simétricas, como é o caso das leguminosas. Então, os cereais são sementes inteiras, monocotiledôneas. Já as leguminosas, por contrário, são dicotiledôneas. São sementes que, aplicado alguma força nelas, ou quando você deixa de molho mesmo na água, elas abrem em duas partes simétricas. Então, essas são as chamadas sementes dicotiledôneas. Então, todas as leguminosas são dicotiledôneas. Você tem aí o feijão, a soja, a ervilha, a lentilha e tantas outras. Então, os cereais são essas sementes que não se dividem assim espontaneamente, ou mesmo aplicando alguma força, não se dividem simetricamente. São os cereais, sementes inteiras. E aí eu dei alguns exemplos, mas existem tantos outros. Esses são os cereais. Eu acredito que Adão e Eva comiam cereais, mas essa não era a maior porção da sua alimentação. Provavelmente eles comiam bem pouco cereal. E há um exemplo nas escrituras das pessoas comendo cereais sem processamento, que é o exemplo dos discípulos passando por uma seara. Ao passar pela seara, eles colheram as espigas de trigo, tiraram a casca atritando junto à sua mão e comeram as sementes daquele jeito. Eu acredito que era mais ou menos assim que Adão e Eva comiam os cereais. Não era a maior parte da sua dieta, mas era uma parte importante. Então, agora acompanhe comigo na tela a segunda grande categoria, ou o segundo grande grupo dos alimentos que está apresentando aí nesse versículo de Gênesis capítulo 1, versículo 29. O segundo grupo são as árvores em que há fruto. Do que nós estamos falando agora? Estamos falando das frutas, em geral. As frutas talvez eram a maior parte da dieta de Adão e Eva. Eles se alimentavam de frutas como parte importante da sua dieta, e vou dizer assim, até a maior parte da dieta deles era composta de frutas. E era uma coisa muito prática também,
Porque se tinha fome, eu fico imaginando essa cena, Adão dizendo para Eva assim, querida, estou com fome, vamos almoçar? E ela diz, ok. Ela pega lá na árvore uma fruta do jeito que está, pura, limpa, e eles saboreavam essa fruta. Veja que as frutas, elas têm propriedades especiais e cada uma delas tem um grupo de vitaminas que suprem necessidades importantes para o metabolismo do corpo humano. E só para você imaginar um pouquinho assim a variedade de frutas que havia no Éden, só para você imaginar quantos tipos de caquis nós conhecemos no Brasil. Você pensou já nisso? São 3 os tipos básicos de caquis que nós conhecemos aqui no Brasil. O caqui é uma fruta originária do Oriente, especificamente da China. Uma coisa boa que vem da China. E lá na China, eles conhecem centenas de tipos diferentes de caquis. Centenas. E nós aqui conhecemos 3, e já são maravilhosos esses 3 que nós conhecemos. Então, veja, lá no Éden, a variedade era quase que infinita de espécies de frutas. E Deus colocou em cada uma delas propriedades necessárias à saúde, ao bom funcionamento do organismo, à fisiologia do corpo humano. Então, eles estavam bem servidos com as frutas. E eu acredito que as frutas eram a porção maior da dieta dos nossos primeiros pais. Então, agora, vou apresentar para vocês o terceiro grande grupo dos alimentos que eram a comida de Adão e Eva. Acompanhem comigo aqui na tela. Então, nós já vimos as ervas que dão semente, as árvores em que há fruto, e agora o texto vai para um detalhe das frutas produzidas pelas árvores. Ele diz assim, que dê semente. Agora a atenção é voltada para a semente que aparece dentro da fruta. Nós temos alguma fruta que nós comemos a semente dessa fruta? Sim, nós temos. São as castanhas, as oleaginosas. Então, nós temos como exemplo, aqui no Brasil, exatamente o caju. Nós comemos a semente do caju, que é a castanha do caju. Nesse ponto aqui, nós estamos falando das oleaginosas, que são alimentos que são ricos em lipídios, gordura, produzem muita gordura. E uma pesquisa foi feita numa universidade do Reino Unido para descobrir qual é o melhor tipo de castanha a ser consumida pelo ser humano. Essa pesquisa foi realizada numa universidade do Reino Unido, mas essa pesquisa se estendeu por todos os continentes do mundo, para encontrar no mundo qual era a melhor castanha a ser consumida. E eles foram procurando, e encontraram num país da América do Sul, num país chamado Brasil, numa localidade chamada Pará, a melhor castanha do mundo. Riquíssima em selênio. Essa foi considerada a melhor castanha do mundo para servir de alimento para o ser humano. E essa castanha se popularizou no exterior como a castanha do Brasil. Aqui nós conhecemos como castanha do Pará. Nós temos aqui no nosso país o melhor. Não é uma bênção? Então esses são os 3 grupos de alimentos que compunham o prato de Adão e Eva. Então, se você fosse olhar para o prato de Adão e Eva, eu estou colocando aqui na tela, você vai ver que coisa maravilhosa que era. Então, esse era o prato de comida do almoço de Adão e Eva. Não é uma maravilha? Não é lindo? Devia ser um prato enorme, com muitas frutas, e você vai me perguntar assim, pastor, cadê a castanha? A castanha está ali logo atrás da banana, ok? Não fica preocupado que ela está ali. Então, Adão e Eva comiam essas maravilhas criadas por Deus e eles eram saudáveis. E tem mais. Adão era um homem de quase 4 metros de altura. Eva um pouquinho menor que ele, pouca coisa menor.
e eles se alimentavam basicamente de frutas, algum cereal e alguma castanha, ok? Essa era a alimentação deles. E se você fosse dar um nome para essa alimentação, qual seria? Acompanhe comigo aqui na tela. Então, das dietas da Bíblia, essa é a primeira, apresentada em Gênesis 1, versículo 29, e é uma dieta que foi dado o nome de dieta frugívora, porque era basicamente composta por frutas, ok? E essa dieta foi dada para Adão e Eva num caráter permanente. Se Adão e Eva nunca houvessem pecado, nós comeríamos essa dieta até os nossos dias. Ainda hoje estaríamos comendo essa dieta frugívora. Então, essa dieta, a dieta frugívora, a primeira dieta, ela foi dada num caráter permanente. Mas o que aconteceu depois do pecado? Infelizmente, você sabe, aquela moça foi andar sozinha no jardim e aconteceu o que Deus não queria que acontecesse. O que nenhum de nós queria que acontecesse. Ela teve aquele encontro malfadado com o inimigo de Deus, com o nosso inimigo, no único lugar que ele poderia tentá-la. Ali, ao lado da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando eles pecaram, a dieta também mudou. Acompanhe comigo, agora estou colocando na tela, Gênesis capítulo 3, versículo 18, a Bíblia diz assim, a terra, produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Veja, agora a dieta está um pouco diferente. Antes a dieta era composta por cereais, frutas e sementes oleaginosas. Agora foi introduzida a erva do campo. Tá? Não está dito aqui que eles deveriam comer só a erva do campo. E é bom que você saiba o que é essa erva do campo aí. Numa versão da Bíblia em espanhol, esse texto aparece assim: a terra produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás os vegetais do campo. Ok? Então eram os vegetais. E você poderia perguntar, e quem que comia os vegetais antes? Os vegetais do campo, as verduras, eram os alimentos destinados aos animais. Os animais comiam os vegetais, as verduras. E Deus, em sua sabedoria, agora fez uma modificação na dieta para dar uma condição de sobrevida ao homem depois do pecado. Então, agora veja aqui, eu vou colocar na tela um texto do Ciência do Bom Viver, na página 286, que está escrito lá. Ao deixar o Éden para ganhar a subsistência, lavrando a terra sobre a maldição do pecado, veja, o homem recebeu, olha a palavra, também a permissão para comer a erva do campo. Veja que aqui essa palavra também mostra que a erva do campo seria adicionada à dieta anterior. Então agora a dieta fica cereais, frutas, sementes oleaginosas e a erva do campo, as verduras. Então agora a dieta ficou um pouco mais robusta. Perceba, em geral os animais são mais fortes, mais velozes, mais ágeis do que nós. Então, para fortalecer a dieta, porque Deus sabia que depois do pecado a natureza física do homem e da mulher declinaria e eles sofreriam com isso. Agora, Deus está fortalecendo a dieta para quê? Exatamente para que o homem tivesse uma sobrevida um pouco melhor. E se você fosse olhar no prato de Adão e Eva, você veria a mudança. Estou colocando na tela agora como ficaria o prato de Adão e Eva. Então, eles continuariam comendo as verduras, as frutas, os cereais, as nozes e também as verduras. Então, agora é uma junção disso. E essa dieta, agora um pouco mais reforçada, porque Deus reforçou com o alimento que os animais comiam, os animais tinham uma força diferenciada, que tinham uma agilidade diferenciada,
por causa dessa dieta. Agora essa dieta vem fortalecer a dieta do homem para que ele tivesse essa sobrevida e suportasse o declínio da sua natureza depois que aconteceu o pecado. Então, se você fosse dar um nome para essa dieta, que nome você daria? Veja aí na lista. Essa dieta de Gênesis capítulo 3, versículo 18, é chamada dieta vegetariana, tá? Essa dieta vegetariana que era composta das frutas, cereais, oleaginosas, mais os vegetais do campo, tá? E essa dieta, ela foi dada, diferente da primeira, num caráter provisório. Ou seja, essa dieta veio para o ser humano, Deus deu essa dieta para o ser humano, por causa do pecado. Então ela veio como uma adaptação. A ideia é assim, se essa dieta veio por causa do pecado, quando que nós deixaríamos essa dieta? Quando Deus resolvesse o problema do pecado. Ok? Nós estamos vivendo antes do pecado ou depois do pecado? Nós estamos vivendo depois do pecado. Então, essa é a dieta que a Bíblia recomenda para todos nós. A dieta vegetariana. E aqui, é bom que você entenda. Você não vê nada de leite, e nada de ovos, e nada de derivado de leite, e nada composto com ovos. Essa é uma dieta chamada vegetariana, e vegetariana, como nós falamos hoje, vegetariana estrita, ok? Essa foi a segunda dieta. Mas não parou aí. Uma terceira dieta apareceu. Conquanto Deus tivesse dado os alimentos para servirem agora de um remédio, vamos dizer assim, para o ser humano depois do pecado, reforçou a dieta com os vegetais do campo, ainda uma terceira dieta teve lugar. E ela ocorreu por causa de um evento na Bíblia chamado de o dilúvio. Então, eu estou colocando aqui na tela agora, Gênesis capítulo 9, versículo 3. Essa é a terceira dieta. E lá diz, tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento. Continuando. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Ok? Agora o homem está recebendo a permissão de Deus para lançar mão do alimento cárneo. Por quê? Porque o dilúvio ia arrasar a terra. E porque o dilúvio arrasaria a terra, agora o homem teria que lançar mão da proteína vinda da carne de animais. E algumas pessoas pensam assim, bom, então agora o prato deles mudou. E pensam que o prato de Adão e Eva, de Noé, de seus filhos, ficaria uma coisa assim como essa que você está vendo na tela aí. Não, 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 não. O prato de Noé não era assim só com alimento cárneo. Isso é um engano. Quando você estuda a Bíblia e vê os preparativos que estavam sendo feitos para o acontecimento do dilúvio, você vê uma orientação bem clara que Deus colocou em Gênesis 6, 21 para Noé. Ele disse ali, leva contigo de tudo que se come. O que Noé comia? Cereais, frutas, leguminosas, oleaginosas e verduras. Era isso que Noé comia. E olha que interessante. Nesse texto aí, está dizendo que Deus está falando para ele levar contigo tudo que se come, ajunta contigo e ser-te-á para alimento. Para ti, Noé, para a tua família e para eles. Eles quem? Para os animais. Veja, os animais também comiam essas coisas.
Pessoal, a conexão do pastor Kovalzuk caiu, mas já estamos retomando para que ele possa continuar a palestra. Peço que vocês tenham só um pouquinho de paciência para que a gente possa retomar exatamente de onde a gente parou. O contraste facial, ele é indicado para sinusite, rinite alérgica e congestão nasal. Ele é muito fácil de fazer em casa e ele só precisa de alguns materiais, como a bacia de inox ou, se tiver em casa, também a de plástico. Nessas bacias tem que ter 2 bacias e gelo e água quente. E também uma toalha seca de rosto. E nisso você precisa só de um termômetro também para ver os graus da água quente e um cronômetro para ver a quantidade de tempo. Pode fazer isso também no celular. Então, numa é água quente de 38 a 40 graus e a outra é água fria, gelada, com cubos de gelo. E aqui a gente vai fazer uma demonstração. Na água, a primeira sempre tem que começar pela água quente. Pode fazer em uma mesa ou uma pia mesmo, como a gente está fazendo, uma bancada de pia. Fica de 3 a 5 minutos aqui na água quente. Aí a pessoa fica e mergulha o rosto na água e aí volta para respirar. Mas também não pode ficar muito distante da bacia. Aí volta de novo. E assim até completar o de 3 a 5 minutos. Quando completar 3 a 5 minutos, dependendo da indicação, a pessoa volta para a gelada. Aí entra na gelada. A gelada sempre tem que ser 1 minuto, não pode passar disso. 1 minuto e ela vai ficar fazendo a mesma situação que ela está fazendo aqui. Voltando e emergindo de novo, só para respirar. Mas não pode ficar muito tempo fora da água. Para respirar. Respira, volta de novo. 1 minuto e nisso repete 4 a 3 minutos. O Centro Educativo Vida e Saúde, SEVES, é uma escola da Igreja Adventista do Sétimo Dia, administrada e mantida pela Associação Amazônia Ocidental, que oferece cursos, palestras e terapias para um estilo de vida mais saudável. O Centro Educativo Vida e Saúde, SEVES, possui uma equipe multidisciplinar, composta por médico, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta natural e enfermeiros, com atendimento 24 horas. SEVES, Centro Educativo Vida e Saúde. Experimente um novo estilo de vida. Rua Nova Petrópolis, 9207, Cascalheira, Porto Velho, Rondônia. Maiores informações... Estamos de volta. Então, nós estávamos comentando que Deus deu a ordem para Noé colocar 2 tipos básicos de animais na arca. Mas aqui a ênfase não está no que é o animal, e sim na quantidade. Então, veja lá. Levará 7 pares de animais limpos e 1 par de animal imundo. E a pergunta que fica é: como Noé sabia a diferença entre animais limpos e imundos? Noé sabia essa diferença? Deus ensinou para ele em algum tempo? Você não encontra esse registro. O fato é que Noé sabia a diferença de animais limpos e imundos, não porque se comiam esses animais. Não era assim que Noé sabia. Veja na tela. Como que Noé sabia diferenciar o animal limpo do animal imundo? Ele traçou essa diferença não com base nos animais que eram comidos, porque o povo de Deus não comia esses animais até então. Ele sabia a diferença dos animais limpos para os imundos por causa do culto. O capítulo 8, versículo 20 de Gênesis, acompanhe comigo, está aqui na tela.
Vou colocar aqui na tela. Como que Noé sabia diferenciar o limpo do imundo? Ele sabia diferenciar exatamente por causa do culto. No capítulo 8, versículo 20, você está vendo aí na tela agora, diz que Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ele ofereceu holocausto sobre o altar. Então, essa era o motivo de se diferenciar animal limpo de animal imundo. O culto. E o culto nos dias de Noé era construir um altar de pedras, colocar lenha sobre eles, sobre esse altar, colocar o animal sobre esse altar, sacrificar o animal e atear fogo. Esse era o culto. E assim, Noé tinha usado os animais limpos só para essa atividade, não para comer. Mas Noé sabia a diferença dos animais limpos e dos animais imundos por causa do culto. Ok? E depois do dilúvio, agora, os animais que eram limpos, que eram somente eles eram oferecidos no altar, também seriam usados como alimentação. É um erro pensar que Noé comeria só carne depois do dilúvio. Deus mandou que ele colocasse na arca uma grande quantidade de alimentos, tanto para ele quanto para os animais. Então, eles comiam, sim, alguma carne, mas principalmente eles comiam ainda verduras e cereais. Agora, há uma coisa importante nesse texto de Gênesis capítulo 9, versículo 3, que eu quero partilhar com vocês. E é exatamente nessa parte que eu estou mostrando aí, que diz, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Como foi que Deus deu a erva verde? Eu não disse quando foi que Deus deu. Eu perguntei como foi que Deus deu a erva verde. Lembram? Como Deus deu a primeira dieta? Permanentemente. Como Deus deu a segunda dieta da erva verde? Provisoriamente. Então, como Deus deu a dieta da erva verde, agora ele está dando a dieta com carne. Então, essa dieta foi dada num caráter provisório também. Acompanhe comigo aqui. A dieta número 1, frugívora, um caráter permanente. A dieta número 2, vegetariana, um caráter provisório. E a dieta número 3, que é uma dieta onívora, não é? Comia de tudo um pouquinho, frutas, cereais, oleaginosas, leguminosas, verduras. Essa dieta é uma dieta provisória. Também como a segunda era provisória. Então, como vos dei a erva verde, agora estou dando a carne. Em outras palavras, quando os efeitos do dilúvio cessassem, porque a terra foi devastada, quando se pudesse colher o que fosse plantado, então, agora era para parar de comer carne. Era uma dieta provisória, enquanto durasse os efeitos do dilúvio. Ele usaria carne, mas depois ele deixaria. Então, no livro de Êxodo, agora aparece a terceira dieta, que eu vou colocar aqui na tela para vocês. A quarta dieta. Essa quarta dieta, ela veio também numa situação de um evento, uma coisa diferencial, que não acontecia no dia a dia. E essa dieta também veio por causa desse evento, assim como veio a segunda dieta por causa do pecado, assim como veio a terceira dieta por causa do dilúvio, agora o Êxodo mostra uma quarta dieta que veio também por causa de um evento. Então acompanhe aqui comigo, Êxodo capítulo 16, versículo 4, diz: Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Então, agora, qual é a dieta que Deus está dando para o povo de Israel?
Eles estavam saindo do Egito em direção à nova terra, e no deserto não havia comida. O que Deus fez? Ele deu um alimento especial. Ele deu o maná. E o maná caía a cada dia, e você, durante os dias da semana, de domingo, do primeiro dia da semana ao sexto dia da semana, ele caía a porção exata para você comer naquele dia. Perdão, domingo a quinta, do primeiro ao quinto dia, ele caía na porção exata que você deveria usar naquele dia. E no sexto dia, ele caía em porção dobrada. Se você guardasse do primeiro ao quinto dia, ele apodrecia, cheirava mal. Mas no sexto dia, quando você colhia em porção dobrada, ele não apodrecia. Então o milagre agora era duplo. Além de cair o maná, que era um milagre, e ele, da sexta-feira, do sexto dia para o sétimo dia, ele não apodrecia. E nem cheirava mal. E dentro desse alimento estavam todas as necessidades humanas. Então, eles comeram desse alimento, o maná, que foi dado durante a peregrinação no deserto. Deus não deu carne como alimentação para eles no deserto. É verdade que existe uma ocasião em que eles pedem carne e Deus dá carne para eles. E num momento que eles comem a carne, eles passam mal, muitos deles perdem a vida por comerem a carne. E é uma coisa bem lógica aqui. Se você come muita proteína de origem animal, você também vai precisar de muita água. Muita água. Você vai ter que aumentar o consumo de água. Então, não faria sentido Deus dar para eles alimento carne todo o tempo durante a sua travessia no deserto, porque ali nem sempre eles iam ter água assim em abundância todo o tempo. A água era muito racionada. Então, por isso, Deus deu um alimento completo que supria todas as necessidades deles. Então, uma pergunta que vem aí é: até quando durou esse milagre de Deus dar para eles o maná? Até quando? E você encontra no livro de Josué uma importante informação sobre até quando durou o milagre do maná. Então, agora você vê na tela o livro de Josué, no capítulo 5, versículo 12. Diz lá: no dia imediato depois que comeram do produto da terra, cessou o maná e não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Então perceba aqui uma coisa que está acontecendo. O maná acabou quando eles chegaram na terra? Não. Eles continuaram comendo. Diz assim, veja o que o texto diz. Naquele ano. E se eu voltar um pouquinho o texto, você vai ver que diz assim, no dia imediato depois que comeram do fruto da terra, cessou o maná. E não tiveram mais os filhos de Israel. Então, eles plantaram e colheram, e no dia imediato depois que eles comeram do fruto da terra, o maná cessou. E o versículo, na continuação do versículo diz, naquele ano, provavelmente, esse período em que eles prepararam a terra, eles semearam, eles devem ter trazido alguma semente, adquirido alguma semente, e eles semearam, eles esperaram as chuvas, esperaram brotar, esperaram crescer, esperaram amadurecer, esperaram o ponto certo da colheita, colheram, trituraram, quem sabe, alguns dos alimentos que eles precisavam preparar, como, por exemplo, o trigo, e então prepararam a comida, comeram, e no dia seguinte o maná já não apareceu mais. Então, o período do maná vai desde a saída do Egito até um ano depois, provavelmente, que eles estavam dentro da terra de Canaã. Então, o que Deus está fazendo aqui? Perceba o que está acontecendo. Deus colocou o povo de Israel num processo de reeducação alimentar. Quando eles foram morar no Egito, eles foram para lá, ficaram por um período como convidados,
mas logo a situação deles mudou e eles se tornaram escravos. E como escravos, eles não tinham mais posses. Eles não tinham uma terra em que lavravam. Eles trabalhavam exclusivamente para os egípcios. Eles não tinham suas posses, eles não tinham seus animais. Eles não tinham a sua produção de alimento. O que eles produziam era para os egípcios. Então, o que aconteceu? Eles começaram a comer tudo que podia ser comido, inclusive animais imundos. Como é que eu sei disso? Por quê? Porque no livro de Levítico, no capítulo 11, Deus agora traz uma orientação para eles. Deus os tira do Egito e ele dá ali no capítulo 11 uma lista de animais que se podia comer e animais que não se podiam comer. Os que se podiam comer podem ser agrupados em 4 tipos diferentes. Os quadrúpedes, que têm casco fendido e que ruminam. As aves, que não poderiam ser aves rapinantes. Os peixes, que deveriam ser peixes que na sua estrutura física têm barbatanas e escamas. E os insetos, que têm as pernas traseiras maiores, que são usadas para saltar. Então você percebe aqui que de todos os animais, dentro desses 4 grupos característicos, eles podiam usar. Os demais eles não podiam usar. Agora, faz sentido Deus dizer para eles assim, não coma o porco, se eles não estavam comendo o porco? Faz sentido Deus dizer para eles, não coma a coruja, o pelicano, se eles não estavam comendo nem coruja e nem pelicano? Eu aprendi na vivência, tenho 2 filhas, e aprendi na vivência, como uma mulher muito sábia, a maneira correta de ensinar a criança a não colocar feijão no nariz. Sabe como é que você faz isso? Como ensina uma criança a não colocar feijão no nariz? É simples. É só você não colocar na mesma frase a palavra feijão e a palavra nariz. Se você disser numa frase feijão e nariz juntos, a criança vai colocar feijão no nariz. Se você disser não coloque feijão no nariz, a primeira coisa que ela vai fazer é colocar feijão no nariz. Faz sentido Deus dizer para o povo de Israel não coma porco se eles não comiam porco? A verdade é que eles comiam porco. Então pense comigo. Levítico 11 não é Deus dizendo assim, você pode comer isso. Levítico 11 é Deus fazendo assim, limitando aquilo que eles usavam como alimento. Mas logo depois de Levítico 11, logo após dessas instruções, qual foi o alimento que Deus deu para eles? Foi carne? Não. Foi maná. Então Deus estava os colocando num processo de reeducação do paladar, ensinando-os a não depender mais de alimento cárneo. Por quê? Porque o ideal para o ser humano não é alimento cárneo. Não é alimento cárneo. Mas nós temos a notícia na revelação de que o povo de Israel, assim que chegou lá na Terra Prometida, eles não quiseram seguir essa orientação. Eles decidiram comer, sim, de alimento cárneo. E a revelação diz que Deus não foi tirânico com eles. A Bíblia diz que Deus satisfez o desejo deles, mas a sua alma acabou empobrecida. E esse texto da revelação é muito significativo. Então vamos analisar agora, vou colocar aqui na tela, essa 4ª dieta, a característica dessa 4ª dieta. Êxodo, capítulo 16, versículo 4, apresenta a monodieta. Por que monodieta? Porque era composta de um alimento apenas, o maná. E no maná eles encontravam tudo que era necessário para a sua saúde, para o seu vigor, para o seu sustento, para o seu metabolismo. Tudo estava ali no maná. E essa dieta também teve um caráter provisório. Assim que eles chegaram na Terra Prometida, era para voltar para a dieta número 2. Era para eles voltarem para a dieta vegetariana. Mas eles teimaram com Deus e quiseram voltar para a dieta onívora.
Veja só o que está escrito no livro Ciência do Bom Viver, na página 312. Afastando-se do plano divinamente indicado para o seu regime, qual era o plano indicado para o seu regime? Dieta vegetariana. Sofreram os israelitas grande prejuízo. Desejaram um regime cárneo e colheram os resultados. Quais resultados? Não atingiram o ideal divino quanto ao seu caráter. Tá? Havia um ideal divino para o caráter deles como pessoa, e nem cumpriram os desígnios de Deus. Haviam desígnios para eles, diferentes das outras nações. E o texto diz ali, ó, citando Salmo 106, versículo 15. O Senhor satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar a sua alma. Estimaram o terreno acima do espiritual. Como assim? O que era o terreno? O terreno era a vontade humana de se alimentar de carne. E qual era o espiritual? Era a orientação de Deus de uma dieta vegetariana. Estimaram o terreno acima do espiritual e a sagrada preeminência que Deus tinha o propósito de lhes dar, não conseguiram eles obter. Que preeminência que Deus queria como um propósito para eles? Era para Israel ser uma luz para todo mundo. Eles deveriam ser um reino de sacerdotes. Eles seriam propriedade particular de Deus entre todos os povos. E eles não conseguiram atingir esse propósito. Exatamente por quê? Porque eles não quiseram ficar dentro dos desígnios de Deus. Eles não quiseram. Então, algumas pessoas dizem assim, mas e se eles ficassem comendo apenas frutas, verduras, cereais, leguminosas, oleaginosas, será que eles teriam saúde? Será que não faltaria proteína para eles? Hoje a mesma pergunta é feita em relação à dieta vegetariana. Será que não falta proteína para a dieta vegetariana? Eu fiz um pequeno estudo comparativo e eu queria compartilhar com vocês aqui. Olha só. Eu fiz um estudo sobre a composição de alimentos por 100 gramas. Então vamos analisar aqui, vamos fazer uma comparação dos alimentos. Então, postos que nós vamos usar como base 100 gramas de cada um desses alimentos. Então está aqui a primeira comparação. Castanha do Brasil versus carne de boi. Tá? Olha o valor energético. A castanha é a parte verde ali que você está vendo, na escala, ela tem maior valor energético do que a carne de boi. Mas no quesito proteína, a castanha tem um pouco menos, né? Não vou dizer a metade, mas um pouquinho mais da metade de proteína que você precisa. Mas vamos continuar a nossa análise. Olha só. Soja e carne de frango. Olha o valor energético. A soja ganha em valor energético da carne de frango, mas também ganha em relação à proteína. Vamos outra comparação. Arroz e ovo. E o arroz que eu estou falando aqui é arroz integral. Veja, ganha nos dois. Tanto no valor energético quanto na proteína. Outra comparação, amendoim versus carne de boi. Veja, ganha nos dois. Tanto no valor energético quanto na proteína. Veja, fica bem claro que para a opção proteica, a revelação diz, nenhum grama de carne deve entrar no nosso estômago. Comer carne não é natural. Devemos voltar ao desígnio original de Deus ao criar o homem. Devemos voltar. E esse processo de volta é paulatino. Assim como Deus fez com os israelitas no Egito, na saída do Egito para a terra prometida, também devemos fazer isso paulatinamente. E se você quer saber quais são os melhores alimentos, cumpre estudar o plano original de Deus para o regime do ser humano. Você vai estudar lá, você vai descobrir. Quais são? Cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido pelo nosso Criador. Por quê?
Mas não era lá só os cereais, frutas e nozes? Não. Nós não estamos vivendo num ambiente sem pecado. Por isso aparece ali também as verduras. Nós estamos vivendo nesse contexto de pecado ainda. Quando Deus resolver o problema do pecado, aí sim nós vamos voltar para a primeira dieta. Olha só, esses alimentos, cereais, frutas, nozes e verduras, preparados da maneira mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e mais nutritivos. Proporcionam uma força, uma resistência e um vigor intelectual que não são providos por uma alimentação mais complexa e estimulante. Percebe aí? Conselho sobre alimentar, página 81. Dependemos de proteína de origem animal? Não dependemos. Não precisamos disso. Não são providos por uma alimentação complexa e estimulante. Deus, diz bem claro, o Conselho sobre Saúde, página 473, Deus está nos reconduzindo ao regime alimentar fornecido originalmente ao homem. Deus está nos reconduzindo, ainda não chegamos lá. Esse regime deve constituir de alimentos feitos com produtos que ele proveu para a nossa alimentação. Tá? Os produtos principais usados na confecção desses alimentos, tem o texto aí, serão frutas, cereais e frutos oleaginosos, mas também raízes também serão usadas. Eu tenho ouvido falar de pessoas que dizem que nós não deveríamos usar raízes, as verduras, frutas que nascem embaixo da terra, frutas não, verduras e raízes que nascem embaixo da terra não devem ser comidas, porque Deus disse que é na superfície da terra. Mas olha o que o texto diz aí, raízes também serão usadas. Devemos usar as raízes, tá? E eu quero apresentar para vocês agora uma matéria que apareceu na revista Newsweek, já tem muitos anos essa matéria, que apresentou ali esse título, Como Viver para Sempre. Como nós podemos viver para sempre? Tirado da pesquisa científica, aqui está o que vai aumentar os seus dias. Então, eu separei esse site aqui para mostrar para você o que a revista Newsweek, que não é uma revista confessional, não é da nossa igreja, tampouco, eles chegaram a uma conclusão, o que aumentaria os nossos dias? Em primeiro lugar, para você viver bastante, você tem que nascer mulher. Você tem que nascer mulher. Se você nasce mulher, você vai viver mais. Tá? Essa não é uma condição para todos, né? Então, algumas pessoas já ficam excluídas desse grupo aí. Mas olha, em segundo lugar, em primeiro lugar, você tem que nascer mulher. Em segundo lugar, olha o que aparece. Você é um adventista do sétimo dia. Veja, é uma revista não adventista. É uma revista secular e até evolucionista. Mas está dizendo, se você nasce mulher, se você é um adventista do sétimo dia, você vai viver mais e vai viver melhor. E ele colocam outras coisas ali, por exemplo, você não bebe refrigerantes ou alimentos processados que contêm fosfato, você é fã de exercícios físicos, mas não em excesso, e colocar outras coisas ali que eu não citei todas. Mas você percebe? Se sabe que aquilo que nós adventistas temos como uma orientação de Deus, a mensagem de saúde dada por Deus, é para a nossa proteção, como um campo de força, como uma redoma, um campo de força ao redor dos seus filhos. Para quê? Tanto para nós ficarmos protegidos das doenças que aparecem no mundo, quanto para a proclamação da verdade do terceiro anjo. Muito importante. Se todos os adventistas do sétimo dia vivessem essa mensagem, nós seríamos um espetáculo para o mundo. E essas não são palavras minhas, são palavras da revelação, que nós seríamos esse espetáculo ao mundo. Então, você vê como nós poderíamos representar Deus de uma maneira tão especial nesse mundo, mostrando ao mundo que os propósitos de Deus ao criar o ser humano, quando seguidos,
eles nos dão mais saúde, mais vitalidade, mais resistência às doenças. E assim, nós realmente glorificaríamos a Deus através da nossa maneira de viver. Talvez durante essa nossa exposição, você foi confrontado com verdades que você ainda não conhecia, verdades que vieram de dentro da palavra de Deus. Então agora é a hora de considerarmos: quero seguir essas orientações? Quero entrar nesse processo de reeducação para voltar ao desígnio original de Deus? Se é esse o seu desejo, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo, e entregar esse propósito do seu coração nas mãos de Deus. Feche os seus olhos comigo. Vamos orar. Querido Pai Celestial, nós te louvamos pelo teu plano maravilhoso, infalível para a nossa saúde. Te louvamos porque o Senhor sempre pensou o melhor para nós. E entendemos pelo estudo da tua palavra nessa noite de que esses teus propósitos nunca mudaram. Que esses teus propósitos são os melhores para nós. E uma vez confrontados com essa verdade, nós queremos responder positiva e responsavelmente àquilo que o Senhor nos mostrou hoje. Queremos já começar a fazer algumas mudanças. Quem sabe escolher mais alguns alimentos, algumas verduras, algumas frutas para compor a nossa dieta. Quem sabe colocar mais alimentos saudáveis em nossa dieta e aos poucos ir dependendo menos de proteína animal. Não simplesmente para termos saúde, mas para glorificar o teu nome, Senhor. Para que o propósito para o qual o Senhor nos criou seja realmente alcançado. Nos abençoa nesse propósito. Aceite a nossa decisão. Nos perdoa. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Foi um privilégio estar com você. E nós vamos estar amanhã novamente, mas só que em horário diferenciado que você vai saber agora. Pastor Kowalczuk, muito obrigada. Foi realmente uma bênção, uma palestra muito esclarecedora. Que Deus possa abençoar muito o senhor. E como o senhor mesmo falou, pessoal, amanhã teremos um horário diferenciado, ok? Então, 9 horas da manhã, nós esperamos você aqui, 9 horas de Rondônia, 8 horas do Acre, 10 horas no horário de Brasília, tá? Referente à programação, como que será amanhã pela manhã? Programação inicia às 9 e a partir das 9h30 teremos a palestra do pastor Ronivon Santos, ele que é departamental de saúde aqui da nossa União, com a palestra Saúde e Espiritualidade. Na sequência, nós teremos a nutricionista Karen Pereira, ela já foi nutricionista no Cevisa por 5 anos, hoje ela atende aqui no nosso service com a palestra A Dieta Adventista. E também teremos, na sequência, o Dr. Vitor Hugo Monteiro Braga, que é o médico responsável aqui pelo nosso service, com a palestra Cosmovisão Bíblica Adventista para a Saúde. Então, você pode ver que nós teremos uma manhã recheada de palestras extremamente interessantes. E depois, após o almoço, retornaremos, então, com o pastor Kowalczuk, ok? Então, eu espero que você tenha agora um bom descanso e nós nos encontraremos amanhã às 9 da manhã. Então, um grande abraço para você e tchau, tchau.